Em 597 a.C., Jerusalém cai em mãos de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia. Os hebreus sofreram uma deportação forçada de sua terra natal para os domínios da cidade da Babilônia e lá se tornaram escravos. Ezequiel via naquele desastre uma punição infligida ao povo hebreu por ter desobedecido a Deus. E foi na terra da Babilônia, quando Ezequiel estava junto ao rio Quebar, que ele teve uma visão incrível do anjo mais misterioso da Bíblia. Os anjos são figuras misteriosas mencionadas várias vezes no Antigo Testamento da Bíblia. Eles são seres espirituais que têm um impacto tanto físico quanto espiritual. No livro de Gênesis, há relatos de anjos intervindo na vida de pessoas como Abraão e Jacó. Moisés também encontrou anjos durante o seu tempo no deserto. Esses anjos são como um grande exército no céu, não apenas personagens de histórias, mas seres espirituais de verdade. Assim como o mundo demoníaco, o mundo angelical está oculto. Embora não possamos vê-los ou tocá-los, os anjos têm a capacidade de tocar e afetar as pessoas. A Bíblia nos mostra que eles podem até destruir reis. Um dos anjos mais misteriosos mencionados na Bíblia é referido como Orfanim. Este termo hebraico antigo se refere a rodas, como as rodas de uma carruagem. Mas há uma visão particularmente interessante mencionada no livro de Ezequiel, onde ele descreve as rodas do trono de Deus. Ezequiel era um profeta que viveu durante o exílio babilônico em Judá. Durante este tempo difícil, ele teve uma visão surpreendente de Deus, onde viu criaturas que mais tarde seriam identificadas como querubins. Estes querubins são seres celestiais associados à presença de Deus. Ezequiel descreveu estes seres como tendo 4 rostos diferentes: humano, leão, boi e águia. Ezequiel teve uma visão incrível dos seres viventes com rodas ao redor deles. Essas rodas eram como rodas de carruagem e podiam se mover em todas as direções sem precisar virar. Ezequiel descreveu essas rodas como tendo olhos em suas bordas, simbolizando a onisciência de Deus. Além das rodas, Ezequiel também viu seres viventes com asas estendidas e um trono brilhante ocupado por alguém com aparência humana, mas envolto em fogo e esplendor. Ezequiel teve uma visão, onde viu uma carruagem de Deus em movimento. Essa imagem pode parecer estranha para nós hoje em dia, mas é importante lembrar que essa foi uma experiência visionária. A carruagem estava sobre rodas e podia se mover em todas as direções sem precisar virar. Havia 4 anjos que empurravam o trono de Deus nessas rodas. Essa visão mostrava o domínio de Deus sobre o universo. As rodas unidirecionais serviam como um lembrete de que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é importante para os cristãos porque mostra a onisciência de Deus, ou seja, Ele sabe tudo. A visão também nos ensina sobre o mundo sobrenatural. A Bíblia nos diz que nossa luta não é apenas contra coisas terrenas, mas também contra forças espirituais do mal. Portanto, devemos estar cientes desse mundo além do que nossos olhos podem ver. No entanto, é importante encontrar equilíbrio. Devemos reconhecer a realidade do mundo espiritual, mas também viver nossa vida diária de acordo com ensinamentos doutrinários. Não devemos ser negligentes em relação ao sobrenatural, nem devemos ficar obcecados com ele e ignorar nossa responsabilidade terrena. Em suma, a visão da carruagem de Deus mostra seu domínio sobre todas as coisas e nos lembra da importância de estar consciente do mundo espiritual enquanto vivemos nossas vidas na Terra. Além do Orfanim, existem diferentes níveis de anjos. O maior grupo de anjos é geralmente chamado de anjos regulares. Quando a Bíblia menciona os anjos, na maioria das vezes, está se referindo a esses anjos não identificados. Embora seja contraditório pensar em anjos extraordinários sendo considerados comuns,
Essa designação é apropriada quando comparadas classes únicas ou ordens de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são os primeiros na ordem angelical a serem mencionados nas Escrituras. Aparecem logo após a queda do homem. Os serafins são outro grupo de anjos, especificamente reconhecidos como os que queimam, em hebraico. Isaías, capítulo 6, fala sobre o serafim. Miguel, arcanjo de alto grau, e ocupa uma posição proeminente nas Escrituras. A palavra arcanjo significa o chefe, e ele é o mais proeminente entre todos os santos anjos. Miguel significa quem é como Deus. Outro anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus. Gabriel cumpre seu nome, fazendo coisas poderosas. Ele serve a Deus como um mensageiro e, em várias instâncias no livro de Daniel, Gabriel revela informações importantes sobre eventos futuros, especialmente em relação ao reino de Deus. Agora, qual é a relevância dos anjos? Ao examinar a vida das pessoas notáveis na Bíblia, podemos perceber que todos eles experimentaram a comunhão com os anjos. Quase todas as pessoas importantes nas Escrituras tiveram uma experiência física real da comunhão angelical. Os anjos de Deus estão sempre presentes em nosso meio, sendo chamados de ministradores enviados para servir aqueles que irão herdar a salvação. Hebreus 1:14. Seu império é vasto, abrangendo toda a criação de Deus. A Bíblia nos revela a importância e a presença dos anjos ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Eles são mencionados diretamente ou indiretamente quase 300 vezes. Acredita-se que o número de anjos possa ser potencialmente na casa dos milhões, conforme descrito como uma inumerável companhia em Hebreus 12:22. O rei Davi, com sua visão limitada, descreveu 20.000 anjos percorrendo os céus, e ainda assim, suas carruagens são descritas como 2 vezes 10.000 milhares. Os anjos jamais buscam chamar a atenção para si mesmos, mas dedicam-se a atribuir toda a glória a Deus e transmitir sua mensagem aos ouvintes. Sua entrega e apoio são de ordem celestial, tão gloriosos quanto eles são. No entanto, eles permanecem na sombra da indescritível glória de nosso Senhor Celestial, o Cordeiro da Glória. Todos os poderes, tanto no céu quanto na terra, se curvam em reverência e adoração a Ele. Nossas percepções sobre os anjos, e até mesmo a descrição dada por Ezequiel em seu livro, mostram apenas uma pequena parte do universo angelical e de suas vontades. É impressionante contemplar a grandiosidade e a misteriosa obra desses seres celestiais, que estão sempre a serviço de Deus e de seus planos para aqueles que herdarão a salvação. Ezequiel teve uma visão poderosa, que retratava a natureza divina de Deus. Ele viu Deus em um trono semelhante a uma carruagem, rodeado de glória. Essa visão mostrou a grandeza e a presença de Deus em todo o universo. Mesmo durante o cativeiro babilônico, essa visão lembrou os israelitas da santidade e do poder de Deus como Senhor de toda a criação. A mensagem era clara. Mesmo em tempos difíceis, quando o povo de Deus estava no exílio e sua nação estava prestes a ser destruída, Deus ainda estava no controle absoluto. Deus estava no trono e tinha o poder para lidar com cada situação. Hoje, também aprendemos que Deus, por meio de sua maravilhosa providência, está constantemente trabalhando em seu plano invisível nos assuntos de todas as nações. Seu plano é perfeito, preciso e nunca está atrasado. Podemos confiar que Ele fará todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Essa visão de Ezequiel nos ensina sobre a soberania de Deus e como Ele controla a história, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Podemos encontrar descanso e confiança em saber que Deus está no comando e tem o poder para trazer o bem mesmo nas situações mais difíceis. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê um like e comenta de onde você assistiu o anjo mais misterioso da Bíblia.